Eu até comentei sobre isso aqui na semana passada, que não há angústia maior do que perder a comunhão com Deus, do que perder o relacionamento com Deus. Essa foi a grande e é ainda a grande e maior angústia do homem, e que ele ainda, muitas vezes, procurando alguma forma de se suprir, ou de suprir essa angústia, esse vazio, essa tristeza, aquilo que lhe falta. Ele busca tantas coisas, mas ele não entende que esse vazio pode ser uma distância, a ausência de Deus, ou porque perdeu a comunhão com Deus. Nós temos um instinto dentro de nós, é natural, é instintivo, porque fomos criados. Eu sempre digo isso, e guarde isso na sua vida: você não é um ser humano, um homem, um ser carnal que tem espírito. Você é um espírito que habita numa carne. E é por isso que nós temos tanto desejo e angústia às vezes, e desejo de Deus e vontade de Deus, esse instinto, esse desejo pelas coisas eternas, e buscamos, e o homem busca instintivamente as coisas eternas, é porque nós somos um espírito, e o espírito é eterno, e o espírito tem sede, vontade de Deus. Essa é a grande angústia do homem, que ele quer suprir a vida dele com as coisas materiais, aquilo que é espiritual. Não tem como, nunca vai suprir, nunca pode suprir. Esse anseio que há dentro de nós, do eterno e do espiritual, só pode ser suprido pela presença de Deus em nós, pela nossa comunhão com Deus. Não é por acaso que todo homem busca toda forma de misticismo, toda mística para se aproximar de Deus. Isso é uma realidade. O misticismo, a religiosidade, é a busca incessante por Deus. A meditação que as pessoas às vezes buscam, os lugares que elas estão buscando, é porque elas não entendem que elas precisam da presença de Deus. E aí às vezes elas vão para os montes e ficam contemplando a natureza, que é muito maravilhosa, a fim de que se encontre espiritualmente. A busca espiritual, que nunca vai acontecer, e nunca vai acontecer se não for por intermédio de Jesus e pelo arrependimento. Essa vontade do homem de se aproximar de Deus fez com que o homem criasse milhares de religiões e deuses para se aproximar do grande Deus. E isso leva o homem às vezes a fazer loucuras para entrar às vezes em transe e se aproximar de Deus. Há algumas religiões que eles até drogam as pessoas. Tem alguns lugares que eles drogam as pessoas com algum chás, para que elas entrem em transe, a fim de que elas possam alcançar uma espiritualidade ou algo diferente, para que se encontre Deus. Mas não vai encontrar, nunca vai acontecer. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir, se não for por Jesus e pelo arrependimento, que é a porta que já está aberta. A porta já está aberta para a gente entrar. E todas as vezes que nós quisermos entrar diante de Deus, nós nos colocamos diante dele em arrependimento, com o coração contrito, com o coração voltado para ele, nós vamos nos aproximar dele, porque Deus não resiste a um coração quebrantado, contrito. Deus não resiste a um coração arrependido, a reconhecimento de pecado. Ele não resiste a essa contrição, e você pode entrar na presença dele qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. E muitas vezes a gente, até mesmo nós nos perdemos nessa angústia. Quero mostrar algumas coisas aqui que uma das coisas que a gente precisa é voltar a nossa mente, a nossa visão para aquilo que Deus tem preparado eternamente para a gente. Os nossos dias aqui estão contados.
nas nossas mãos. E a gente precisa vislumbrar algo que é maior, muito mais maravilhoso, muito mais glorioso, para alcançar a plenitude de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Algo pleno que Deus preparou para nós desde a eternidade. Algo que Deus já preparou para mim e para você, que está guardado para nós, que está reservado para nós desde a criação do mundo, e que a gente precisa vislumbrar e olhar para isso o tempo todo e dizer: Senhor, esse é o lugar. Mas eu quero mostrar algumas coisas aqui por que nós às vezes vivemos dessa maneira, e qual foi o caminho, e qual é o caminho aonde nós vamos chegar no final de toda angústia, onde nós vamos chegar nesse dia que vai ser o fim da angústia de todo homem, de todo ser humano, daqueles que estão em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que quando Deus criou o homem, e era uma das cenas que eu mais quando eu penso nisso, eu acho que foi uma das coisas mais maravilhosas de Deus, foi o Deus formando o homem e Deus entrando dentro do homem através daquele sopro do Espírito que trouxe vida para o homem. Você imagina que o homem esculpe alguma coisa, às vezes tem uma escultura maravilhosa, e nós não podemos fazer isso, porque nós somos algo vivente, mas Deus nos esculpiu de uma tal maneira, tão perfeito, tão maravilhoso, e depois disso soprou sobre nós o seu Espírito, e foi o seu Espírito em nós que nos trouxe vida. Foi o Espírito dele em nós que levantou o homem e trouxe vida ao homem, e era o próprio Deus vindo habitar dentro do homem, porque a palavra ali, sopro, é vento e é Espírito, é a mesma palavra, e Deus soprou sobre nós o seu Espírito, e a imagem e semelhança dele foi criada no homem, e ele veio habitar em nós. O maior privilégio do homem. Ele veio morar em nós através daquele sopro de vida que nos levantou, que levantou aquela estátua, aquela obra de arte que somos nós, nos levantou o primeiro homem e deu vida a ele. Uma das cenas mais maravilhosas que deve ter acontecido, porque por nenhuma outra criação teve esse privilégio, nenhuma outra criação, nem os animais, nem nada, mas a nós Deus veio, criou e soprou sobre nós o seu Espírito. Era Deus vindo habitar em nós. O homem se tornou o templo de Deus, a morada de Deus, o lugar onde Deus habitaria aqui na terra. Eu e você somos esse lugar, local de habitação e morada de Deus, o lugar onde Deus escolheu para habitar nessa terra. Não é nenhum outro, e Ele mesmo fala isso: eu não tenho lugar para morar a não ser no homem. Porque Deus criou a mim e a você para morar em nós. O homem era pleno em perfeição, pleno, perfeitamente perfeito, totalmente cheio de Deus. Sabe por quê? Porque não havia pecado. Não havia pecado. Por isso ele era exatamente como Deus era. Não tinha pecado nele. Era um pedaço dos céus aqui na terra. Deus arrancou um pedaço dos céus e trouxe aqui para a terra, colocou o homem no Éden, habitou dentro do homem, tinha comunhão com o homem, não havia nenhuma angústia do homem, porque ele era pleno de Deus em sua vida. Não havia nenhuma angústia. E ao mesmo tempo, quando você vê o homem saindo do Éden e saindo daquele lugar pleno que Deus fez para ele, eu imagino a angústia de você morar num palácio onde você tem tudo e muito mais, porque era muito mais do que um lugar maravilhoso, porque ele tinha a presença de Deus tanto nesse lugar quanto nele mesmo, e aí de repente ele sai desse lugar. Era como alguém que fosse muito rico de tudo e pleno, e aí ele foi arrancado
desse lugar e Deus disse: você não pode ficar mais aqui. E o que é mais? Ele perdeu a presença de Deus, essa ausência na sua vida. E uma das coisas que é mais terrível nisso tudo é que ele perdeu a direção de Deus. Perdeu a direção. Isso que é difícil, perder a direção. Talvez essa é uma das suas angústias e das nossas angústias. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? De que forma nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Como vamos fazer? Quando vamos fazer? Como vai ser? É angustiante para nós. É muito angustiante a dúvida, a incerteza do que fazer, de como fazer, da forma que fazer, onde fazer. Por quê? Porque perdemos essa comunhão com Deus. Deus fora do homem, Deus saiu do homem. Não havia mais como o próprio Deus habitar entre nós, e Ele mesmo diz isso. Ele mesmo diz isso lá no capítulo 6, verso 3 de Gênesis. Havia uma contenda agora entre Deus e o homem. Havia um atrito entre Deus e o homem. Havia um choque entre Deus e o homem. Por quê? Capítulo 6, verso 3 de Gênesis fala assim. 6:3 diz assim: então disse o Senhor: por causa de quê? Da perversidade do homem, meu espírito contenderá com ele. Essa contenda aqui é relacionamento. Não permanecerá nele, não pode continuar nele. Havia um atrito agora, por causa da perversidade, por causa do pecado, por causa daquilo que o homem, da vida que o homem estava levando. Ele disse: não tem como mais eu habitar no homem. Meu espírito não tem como ele estar no homem. Então Deus tira o espírito do homem, que era o maior tesouro que o homem tinha. E aquele homem que tinha era eterno e vivia eternamente, que era para viver eterno agora, ele disse, no máximo agora 120 anos. Isso foi muito angustiante para o homem, mas para Deus também, irmãos. Angustiante porque Deus nos criou para habitar dentro de nós, para se relacionar conosco, para viver conosco, para ter comunhão conosco. Esse é o grande desafio. Esse é a grande meta, o grande propósito de Deus, é ter comunhão conosco. E Ele nunca parou, nunca desistiu de mim, de você, nunca desiste de nós, nunca desistiu do homem. E quando o homem pensa assim, ou quando você pensa assim, Deus me esqueceu, nunca te esqueceu. Deus nunca nos abandonou. Por mais que você passe pelas dificuldades que for, você pode ter certeza que não foi Deus que te abandonou. Somos nós que esquecemos e demos as costas para Deus. Ele diz que a mão dele está estendida e os olhos deles estão atentos a nós. Deus nunca encolheu a sua mão e fechou os seus olhos e tampou os seus ouvidos para nós. Fomos nós, com o nosso pecado, que esquecemos de Deus. É um homem. Aí você fala assim, mas qual o pecado? O pecado às vezes de não ouvi-lo, o pecado de não entender o que Ele tem de melhor, qual é o caminho, a direção, o que Ele tem para você e para mim. Porque qual foi o pecado de Adão, irmãos? Ele mesmo declarou para Adão, porque você não me ouviu. E às vezes esse é o nosso pecado, nós não ouvimos a Deus. E porque Ele não ouviu, olha o que a gente vive hoje. E às vezes porque você não ouve, ou nós não ouvimos,
nós passamos por alguns caminhos difíceis. Talvez essa seja a angústia e você não, a sua angústia e você não percebe. No entanto, Deus sempre mostra que Ele nunca iria nos deixar. Apesar de nós termos contendido com Ele, do homem ter contendido com Ele, Ele nunca iria deixar o homem. Ele nunca abandonou. Ele sempre buscou uma forma de se aproximar do homem. Ele sempre buscou uma maneira de habitar entre o homem, de falar com o homem, de ter comunhão com o homem. E é por isso que lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, irmãos, eu acho tão fantástico como Deus é tão maravilhoso. Êxodo capítulo 25, verso 8, foi uma ideia de Deus. Uma ideia de Deus. O tabernáculo era uma ideia de Deus. Sabe para quê? Que o tabernáculo era uma ideia de Deus. Olha o que ele diz aqui em Êxodo 25, verso 8: e farão um santuário para mim. Para quê? E eu habitarei no meio deles. Sabe qual que é o segredo? Sabe qual é a vontade e o desejo de Deus? Sempre habitar no nosso meio, ter comunhão conosco, estar entre nós, falando conosco, habitar em nós, fazer morar em nós, no nosso meio. A morada de Deus. E era tão interessante que o tabernáculo, não sei se você já deve ter lido, o tabernáculo ele era sempre erguido no meio da congregação. Eram 12 tribos, de um lado 3, do outro lado no norte 3, no sul 3, no leste 3 e no oeste 3. E no meio deles, quem estava ali? O tabernáculo. E o que era o tabernáculo? O lugar onde se oferecia o sacrifício, o lugar onde Deus se manifestava a eles. E aí ele diz: eu farei morada no meio deles. Por quê? Porque esse sempre foi o desejo de Deus. Morar em mim, morar na sua casa, ter liberdade na sua casa, entre nós. Esse é o grande desejo de Deus. E ele buscou essa forma. Por isso que essa ideia do tabernáculo, como ele não podia mais viver no homem, ele habitaria entre o homem, no meio dos homens. Através do tabernáculo, ele iria com eles onde eles fossem. E o que é mais interessante, irmão, sabe o que é? É que o tabernáculo, é por isso que eu digo que o tabernáculo foi obra de Deus. O templo não foi uma coisa que nasceu no coração de Deus, mas o tabernáculo foi, sabe por quê? Porque onde eles fossem, o tabernáculo também iria. E ali estaria a presença de Deus. Templo você não pode carregar, mas o tabernáculo você pode montar. É por isso que Deus nos criou, para que nós fôssemos o tabernáculo dele, a morada dele, o lugar dele. Mas nesse tempo não podia. Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado não permitia que Deus mais morasse no homem, mas ele estaria em comunhão com o homem através desse lugar chamado tabernáculo. Naquele lugar ele se manifestava ao povo, ele estava no meio deles. Mas isso foi só uma forma paliativa, foi só por um tempo. Era só por um tempo. Por quê? Porque Deus queria mais. Ele queria restaurar tudo novamente. Ele queria trazer tudo novamente, como ele fez lá na criação. Ele precisava restaurar novamente o templo, que sou eu e é você. Sabe para quê? Para vir sobre nós novamente, para habitar novamente em nós. E não é por acaso, irmãos, que aí a gente começa a restauração. Não é por acaso que Jesus diz assim: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Para que você acha que Deus estava trabalhando? Une exclusivamente por uma coisa: para ter comunhão comigo e com você novamente. Sabia disso? Para habitar novamente em você,
para ter relacionamento comigo, com você. Por isso que Jesus disse: meu pai está trabalhando até agora. Ele não parou de trabalhar. Ele continua trabalhando até hoje. E vai continuar até o fim, para restaurar a comunhão plena com a gente novamente. E aí, no começo dessa restauração, lá em Mateus capítulo 1, verso 23, Mateus capítulo 1, verso 23, é o começo dessa restauração. Ele diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco de novo. A carta viva de Deus. Jesus é a carta viva de Deus, de reconciliação com o homem, para dizer para o homem: eu agora estou perdoando você, e eu estou te dando uma carta agora de reconciliação, para que eu e você possamos ter comunhão novamente. Jesus é a carta de amor enviada dos céus ao homem, para dizer ao homem: eu amo você e quero ter comunhão com você novamente, quero estar com você novamente o tempo todo, todos os dias. Essa é a carta que Deus enviou para mim e para você, de grande amor, para dizer: não quero ficar longe de você. Essa é a carta viva. O próprio Deus veio habitar em nós. Em João capítulo 1, verso 14, diz assim: 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós e habitou. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A versão revista e corrigida diz assim: o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou, morou, viveu, veio viver entre nós. Ele veio viver no nosso meio, no meio de você, no nosso meio novamente. Ele veio habitar aqui entre nós, de forma viva, e tinha como objetivo, sabe o quê? Apagar aquilo que era a contenda entre Deus e o homem. E o que é a contenda entre Deus e o homem, irmãos? O que é a contenda entre Deus e o homem? É só você ir lá no verso 29 desse mesmo capítulo, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que apaga o pecado do mundo, que tira o pecado de mim e de você, que tira a contenda, o motivo da contenda das nossas vidas, que arranca de nós, como diz Hebreus capítulo 10, verso 11 a 15, Hebreus capítulo 11, de 10 a 15, aliás, de 11 a 15, que diz assim: assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este está falando de Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles daqueles dias, diz o Senhor. Por um só pecado, por um só sacrifício, sabe o que ele fez? Ele tirou o pecado do homem. E aí sabe o que acontece? Quando o pecado é arrancado, porque foi pelo sacrifício que o pecado foi tirado.
Antigamente ele era só esquecido, agora ele foi tirado de mim e de você. E quando ele é tirado, sabe o que acontece? O Espírito, a presença de Deus vem de novo sobre nós. Todas as vezes que é arrancado o pecado, a presença de Deus vem sobre as nossas vidas. Foi assim que Jesus fez com os discípulos. Depois dele ter ensinado os discípulos, depois de eles estarem limpos pela palavra, o que ele disse para eles? O que ele fez com eles? João capítulo 20, verso 22, diz assim. João capítulo 20, verso 22, diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora, o que Deus tinha feito lá no começo, Ele faz novamente com o homem. Sopra sobre ele o Espírito, sopra de novo e traz a vida. Agora Ele pode habitar novamente em nós. Agora Ele está novamente em nós. Ele está em mim e em você novamente, pela obra que Ele fez lá na cruz, pela obra de Jesus. Ele veio habitar novamente em nós. Ele veio morar novamente em nós. Mesma coisa que Ele tinha feito no Éden. Deus volta agora a habitar no homem. Mas você quer saber de uma coisa? Isso ainda é só um paliativo. Isso é só o começo da restauração. É só o começo de tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Se nós achamos que isso é tudo que Deus havia de fazer, ainda tem uma solução definitiva nisso. Tudo que deveria ter acontecido no Éden, tudo que deveria ter se passado lá no Éden, Deus ainda vai fazer conosco. Nós ainda vamos experimentar o fim das nossas angústias. Nós vamos ver a plenitude de Deus, porque a plenitude de Deus começa com Jesus. Ela recomeça com Jesus, mas ela não vai terminar aqui. Sabe uma das coisas que é mais difícil nessa vida, que é uma das angústias da nossa vida, é que hoje, contudo, nós temos o Espírito Santo, nós temos o privilégio de poder entrar na presença de Deus, nós temos o privilégio de poder adorar a Deus, nós temos o privilégio, mas nós vivemos uma angústia constante ainda, não é? Sempre nós temos que estar buscando a Deus. Você sempre tem que estar buscando a Deus para entender, para compreender, para caminhar na sua vida, para fazer as coisas na sua vida. A gente vive, você precisa orar, você precisa ouvir essa voz, você precisa entender. Apesar do Espírito Santo habitar na sua vida, você precisa ter essa comunhão. O próprio Jesus fez isso quando saiu da presença do Pai. O próprio Jesus viveu essa angústia de sempre ter que buscar o que o Pai estava querendo fazer na vida dele. De subir ao monte, de ter que orar, de ter que buscar a presença do Pai, de entender a direção de Deus. Jesus viveu isso, e nós vivemos. Por quê? Porque Ele saiu da presença do Pai. E a gente vive essa angústia, essa tristeza. Deus, o que vai ser? Como vai ser? De que forma vai ser? Quando vai ser? De que maneira vai ser? A gente vive assim. Ainda vivemos nessa angústia, essa coisa de tentar entender a voz de Deus, de tentar buscar, de querer mais de Deus, de ser mais cheio de Deus, de ouvir a voz dele de alguma maneira, de entender a vontade dele. Essa é uma peleja contínua, que mesmo a gente tendo o Espírito Santo, a gente vive nela o tempo todo. É como se todos os dias você tivesse que abastecer a sua vida e estar sempre abastecendo, porque se você não faz isso, você perde a sua comunhão com Deus. Isso é notório, isso. É notório as pessoas que têm comunhão com Deus e que não têm, que têm relacionamento que não têm. É notório quando as pessoas não ouvem a Deus, não entendem a voz de Deus, não discernem os caminhos, vivem às vezes apavoradas, sem saber o que fazer, como fazer, de que forma fazer, onde fazer, quando fazer, e aí vive dessa maneira.
fácil para ninguém. Tudo isso, sabe por quê? Porque nós não chegamos na plenitude. Mas nós vamos chegar nesse lugar. Nós vamos chegar nisso tudo, nessa plenitude. Mas como assim? Como isso vai acontecer? Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós agora, irmãos, chegando nesse dia, ele diz: agora o tabernáculo de Deus, a morada de Deus está com os homens, e nós estaremos com ele face a face todos os dias. Ele será a morada, nós moraremos com ele, ele morará conosco eternamente. Você não vai ter que buscar mais, não vai haver mais angústia de saber como nós vamos fazer, porque ele vai estar conosco todos os dias, e nós vamos estar com ele para sempre. Ele é a morada, o lugar da nossa habitação. O verso 22, vamos lá no verso 22 desse mesmo capítulo. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não precisa de lugar, ele é o templo. Ele está procurando, porque a referência deles era o quê? O templo. Nós precisamos. Mas para que templo agora? O templo era para quê, irmãos? Para oferecer sacrifício? Para entrar na presença de Deus? Não era? Para que templo? Ele é o templo. O Cordeiro de Deus é a morada, e nós estamos diante dele, vamos estar plenamente diante dele para sempre. A morada de Deus, nós não vamos mais nos ajuntar um dia na semana para adorar no salão de reunião. Sabe por quê? Porque ele vai ser o templo. Nós vamos estar diante dele todos os dias para sempre. Você vai acordar, aliás, você não vai dormir mais. O tempo todo, todos os dias. Nós não vamos ter mais angústia de saber como nós vamos fazer, porque ele nos dará a direção de tudo. Você não vai acordar mais com a angústia de saber como nós vamos fazer, como nós vamos comer, como nós vamos vestir, o que nós vamos ganhar, porque ele já é tudo. Nele nós seremos plenos. E essa esperança tem que alimentar a gente todos os dias. Volta lá no verso 4. Que diz assim: ele vai ser a nossa morada, né? Vou repetir esse texto, o 3 e o 4. Mas eu quero dar ênfase ao 4 agora. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha o verso 4, diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem acabou. É o fim de toda a angústia do ser humano. O
que Deus sempre preparou. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais anseio, não haverá mais medo, porque Ele estará conosco para sempre. Essa é a nossa esperança. Os que não vivem essa esperança, vivem em religião. Aqui está o final de toda a angústia humana. Ele não vai precisar de habitar em nós mais, porque Ele será a nossa morada. Ele vai morar conosco. Não seremos mais o seu templo, e nem iremos ao templo mais adorado, porque Ele será o templo. Nós estaremos diante dele eternamente. Para que templo? Estaremos face a face com Ele, estaremos diante dele eternamente. Não vamos precisar mais gastar tempo orando para entender, Deus, qual é a sua direção. Não vamos viver mais angustiados e nem ansiosos para saber, Deus, como vou fazer, o que vai acontecer, como vai ser, porque tudo isso vai acabar. Não vai haver mais anseio. Por quê? Porque nele nós estaremos plenos e cheios de tudo aquilo que nós precisamos. Nós não vamos ter mais a angústia de falar, ó Deus, quero ver sua presença, quero ver sua glória, quero te ouvir. Acabou. Nós seremos plenos em tudo de Deus. Essa esperança precisa alimentar os nossos corações. Para que nós vamos nos desgastar agora tanto com este mundo? Para que nós vamos nos desgastar tanto com este mundo? Se temos uma promessa guardada para nós. Esse dia será o final de toda angústia. Vamos lutar, vamos chorar, vamos nos angustiar por aquilo que realmente vale a pena viver. Sabe o que vale a pena vivermos? É buscar essa plenitude que Deus nos prometeu. É buscar aquilo que Deus tem guardado para nós. E o que está guardado para nós vai muito mais além daquilo que nós temos que alcançar aqui nessa terra. Os nossos planos são muito pequenos, os nossos desejos são ínfimos e tão pequenos diante de tudo aquilo que Deus preparou para nós, que não vai produzir mais nenhuma tristeza e angústia em nossas vidas. Nele nós seremos plenos, e na presença dele nós vamos viver eternamente, face a face com Ele todos os dias. Essa é a grande esperança nossa, que vivemos aqui, lutando contra o pecado, lutando contra as nossas fraquezas, lutando contra as nossas necessidades, lutando para ter as coisas. Lá acabou. Esse é o investimento que nós precisamos fazer. Senhor, a sua glória, a sua presença e a sua face eternamente. Amém? Pai, tira-nos os olhos daqui, Senhor. Leva-nos a tirar os olhos desse lugar, Senhor, desse mundo, Senhor, e nos alimenta, Senhor, com a certeza de que, mesmo vivendo toda essa angústia aqui, Senhor, um dia nós estaremos plenos do Senhor, Deus. Para que a gente, Senhor, não se desgaste tanto. Só, Senhor, meu Deus, faça o que nós devemos fazer, trabalhemos o que temos que trabalhar, façamos o que temos que fazer, conquistemos o que temos que conquistar, mas que, Senhor, os nossos olhos nunca fujam, Senhor, da plenitude que o Senhor tem para nós na eternidade. Que os nossos olhos, Senhor, não se percam, que eles, Senhor Deus, não fuja, Senhor,
a nossa mente e nem os nossos olhos daquilo que realmente o Senhor tem preparado, reservado, guardado para nós na eternidade, Senhor. Para aqueles que te buscam e querem e anseiam, Senhor, pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor guarde o nosso coração, guarde o coração daqueles que estão angustiados, daqueles que estão, Senhor, ó Deus, perplexos, daqueles que estão, Senhor, em dúvida, em anseio, em angústia, Senhor, aqui, que o Senhor guarde o nosso coração, sabendo que de alguma forma, de alguma maneira, em algum lugar o Senhor vai trazer solução para nós, mas que a grande solução está, Senhor, em estar plenamente com o Senhor e eternamente com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, aquieta a nossa alma, Senhor. Faz a gente ouvir a sua voz, Senhor. Faz ouvir a sua voz, Senhor, aquietar o nosso coração, Senhor, para que a gente não se desgaste, Senhor, com aquilo que o Senhor não tem para nós. Por favor, Senhor, traga paz a nós, em nome de Jesus. Traga paz, Senhor, sobre esse lugar. Traga paz sobre o seu povo, Senhor. Traga paz, Senhor, sobre toda a sua igreja agora, Senhor. Quero profetizar, Senhor, que a sua paz, Senhor, seja plena em todo o seu povo, em toda a igreja, Senhor. Todos aqueles que estão, Senhor, que vão ouvir essa palavra, que a sua paz repouse sobre eles. Fruto, Senhor, ó Deus, de uma fé e de um coração contrito e voltado ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor tire todo o peso, que o Senhor tire todo, Senhor, fardo, que o Senhor, ó Deus, arranque todo o peso e todo o fardo dos ombros, Senhor, e tire essa angústia, Senhor, e vivam em plena paz.